Unidade 1, Tecnologia. Aula 4, Revisão e Avaliação. Muito bem, boa tarde a todos. Vamos continuar a nossa revisão, da nossa primeira unidade. E a gente vai relembrar um pouquinho sobre aquelas teorias, as teorias da abiogênese e da biogênese. Essas teorias, elas queriam, na verdade, descobrir como que a vida ela começava, Então, sempre se teve essa dúvida, quem foi o primeiro ser humano, quem foi o primeiro ser vivo que deu origem aos outros seres vivos. Então, lá atrás, até antes de Cristo, nos anos antes de Cristo, já tinham pensadores e filósofos que estudavam e falavam sobre teorias da origem dos seres vivos, tá? Até hoje a gente não sabe ao certo aquela resposta mesmo conclusiva, tá? E aí a gente não pode também colocar em questão, ciência contra a religião, tá? Uma coisa é ciência, outra coisa é religião, tá ok? Então, aqui a gente vai tratar sobre a ciência, E aí os pensadores na época não tinham informações que nós temos hoje, Hoje, se a gente quiser saber qualquer coisa, a gente pode abrir um livro, pode ver na internet, Que a gente tem resposta para tudo que é pergunta, não é mesmo? Mas naquela época não tinha essas informações todas que nós temos hoje em dia, tá? E aí, um dos primeiros filósofos, um dos primeiros estudiosos que estudaram, que falaram sobre a origem da vida foi o Aristóteles. Foi lá mais ou menos em 384 a.C. Então ele já falava ali que tinham seres vivos, ele já sabia que os seres humanos e alguns animais tinham órgãos genitais, E a partir dali, da relação deles, eles tinham descendentes, mas tem seres vivos que não é tão fácil saber, como que eles se reproduzem, tá? E aí ele elaborou o quê? Uma ideia de que a vida ela precisava de um princípio ativo, Um princípio que dava origem a um outro ser vivo, tá? E um exemplo disso é que ele falava que da matéria bruta poderia surgir a matéria viva. De uma rocha, de uma pedra, poderia surgir ali uma borboleta, poderia surgir um gafanhoto. Então, como eles não sabiam como que esses animais se reproduziam, eles criaram essa teoria. E aí o Aristóteles, que era um filósofo grego, ele disse que a partir da matéria bruta poderia surgir matéria viva, ok? E aí ele deu início, aí foi um dos primeiros a falar sobre a origem da vida. E essa teoria a gente chama de abiogênese. Ele é um prefixo que quer dizer não, Então, é a origem da vida, não a origem da vida. Então, quer dizer o quê? Que um ser vivo pode surgir a partir da matéria bruta, ok? E aí tiveram vários e vários estudiosos, depois de Cristo também, que falaram que essa teoria da abiogênese era aceita, E aí muitos fizeram estudos tentando comprovar essa teoria. E aí vamos ver um deles. A gente tem aí na imagem, olha só, Charles Darwin. Ele estudou sobre a evolução dos seres vivos, tá? E aí ele também escreveu um livro, em 1859, sobre a origem das espécies. E aí ele também era um dos estudiosos, um dos cientistas que falava sobre a teoria da abiogênese, tá? A teoria da abiogênese também é conhecida como a teoria da geração espontânea. Então, quando você ouvir geração espontânea ou abiogênese, elas são a mesma teoria, ok? E aí, como eu falei para vocês, a partir da matéria bruta, matéria bruta, poderia surgir um novo ser vivo, tá? Então, é isso que essa teoria fala. E aí, o Darwin, Charles Darwin, foi um dos cientistas que apoiou essa ideia, sobre a teoria da abiogênese. Então, de uma matéria bruta poderia surgir seres vivos, ok? Então, essa também é conhecida como a geração espontânea, ok? E aí,
Teve um experimento de um outro cientista, que é o experimento do Van Helmont. Esse cientista, ele estudou como que uma planta crescia, né? Como que ela se desenvolvia. E aí ele fez esse seguinte experimento que a gente vê aí, que a gente está revendo. O que aconteceu? Ele pegou um vaso, né? Com terra, aí pesou esse vaso antes de colocar a planta, ele viu que esse vaso com a terra tinha ali 90 quilos, né? De peso seco, e a planta jovem, ele pesou e deu 2 quilos 250 gramas, tá? E aí plantou essa planta aí nesse vaso, e aí ele tampou esse pote com terra, né, a parte que tem a terra, e aí alimentou a planta somente com água da chuva, tá? Porque ele queria provar a teoria dele, a teoria que ele da abiogênese, ok? E aí ele regou essa planta por 5 anos com a água da chuva, só com a água da chuva. E aí as folhas que iam caindo, ele tirava e não deixava essas folhas entrarem em contato com a terra, tá? Então todas as folhas que iam caindo, ele tirava, e aí ele também não pesava, porque ele só estava interessado no crescimento da planta, ok? E aí, ao final de 5 anos, ele pegou o pote, tirou a planta, e aí ele viu que o pote, né, o vaso com a terra, ficou com 89 quilos e 900 gramas, tá? Então perdeu ali 100 gramas, né? Então tem menos 100 gramas aí no pote de terra. E aí ele pegou a planta e pesou o tronco, raízes e ramos e viu que a planta ficou com 76 quilos e 100 gramas. Então a planta que antes tinha 2 quilos 250 ficou ao final de 5 anos com 76 quilos e 100 gramas, tá? E aí ele atribuiu esse crescimento da planta à água da chuva, tá? Naquela época não se conhecia o processo da fotossíntese. O que é a fotossíntese mesmo? Fotossíntese é quando a planta produz o seu próprio alimento, né? As plantas são seres autotróficos que eles aproveitam ali a água da chuva, mas também tem a energia solar, né? A luz solar, tem ali o gás carbônico, os nutrientes da terra. E aí, para tudo isso, de tudo isso a planta precisa para realizar a fotossíntese. Mas naquela época não se sabia que a planta fabricava o seu próprio alimento, tá? Então não se sabia que ela fazia fotossíntese. Então ele atribuiu o crescimento da planta à água da chuva, tá? Então ele queria provar o quê? Que através da água da chuva houve ali o crescimento da planta. Então é um experimento que faz alusão aí à teoria da geração espontânea, ok? Ou seja, a teoria da abiogênese. E aí naquele tempo eles acreditavam que a teoria da biogênese era assim: se uma folha de uma árvore cai no rio, aquela folha ela pode se transformar num peixe, pode se transformar num tubarão, pode se transformar em qualquer outro animal aquático, tá? Então eles acreditavam nisso. Eles não sabiam como que se dava o processo ali de reprodução dos peixes e dos outros animais. Então, esse experimento de Van Helmont, por isso que ele tirava aí as folhas e não deixava as folhas entrarem em contato com a terra, tá? Ele tirava porque ele imaginava que ali poderiam surgir outros animais ou outras plantas, tá? Então, esse experimento continuou fazendo alusão à biogênese, né? A biogênese, ok? E aí ele quis provar que a teoria da abiogênese estava correta. E aí tiveram vários e vários estudiosos tentando provar essa teoria. Ela era muito bem aceita na época, tá ok? Só que tinha um problema. Essa teoria, ela ia contra as regras, né, e aos pensamentos da Igreja Católica, tá? Por quê? Porque no que a Igreja acredita? Ela acredita que um ser criou tudo, né? O céu, a terra, os seres vivos, a sua imagem e semelhança, né? Um ser divino. E aí, essa teoria, ela ia contra a igreja. Por quê? Essa teoria falava que de uma pedra poderiam surgir animais, de uma folha poderiam surgir insetos, tá? Então, ia contra a igreja, ok?
E aí tiveram vários e vários estudiosos que tentaram provar essa teoria. E aí a gente vai ver um outro experimento, que foi do Francisco Redi. Ele ficou muito curioso a respeito dessas teorias, né, da geração espontânea, ou a biogênese, e aí ele fez o seguinte experimento. Ele pegou a carne, né, e aí ele tentou provar que a carne, entrando em contato com as moscas, o que acontecia é que ali surgiam novas moscas, tá? E aí o que aconteceu? Ele pegou 3 frascos e aí colocou a carne aqui no primeiro frasco, o frasco 1 que ele chamou de controle, porque ele usou uma tampa, né? Tampou. No frasco 2, ele cobriu somente com a gaze, olha só. E no frasco 3, ele deixou bem à vontade, o frasco aberto, né? E aí em cada um ele colocou lá um pedaço de carne. E aí no primeiro ele tampou e deixou por cerca ali de 7 dias, tá? E aí o que aconteceu? Ele viu que a carne apodreceu, mas não surgiram moscas, não surgiram larvas. Então ele pensou o quê? Pode ser que não tenham surgido moscas nesse frasco por conta de não ter entrado ar, né? Então eles acreditavam até que o ar fazia com que surgissem novos insetos, tá? E aí no frasco 2, que era só coberto com uma espécie de gaze, ele verificou que o ar entrava, mas as moscas não. Então ele viu que as moscas eram atraídas pelo cheiro, mas elas não conseguiam entrar, né? E aí o que aconteceu? A carne apodreceu, mas não tinha larvas, né? Então, sem larvas aqui. Entrou oxigênio, então o problema não era oxigênio, né? Não era oxigênio que fazia surgir larvas, né? E aí no frasco 3, que ele deixou totalmente aberto, destampado, ele verificou que as moscas conseguiram entrar, né? E aí depois de um tempo, as moscas colocavam os ovinhos e depois de um tempo surgiam as larvas, olha só. E aí, depois de um tempo, surgiam as novas mosquinhas, tá? E aí, ele verificou o quê? Que a teoria da abiogênese, ela não estava tão correta assim, certo? Porque para surgir novas moscas e larvas, ele precisava deixar a carne totalmente exposta, né? Então, ele verificou que no frasco 1 não entrou mosca, portanto, não surgiram larvas, nem novas moscas. No frasco 2, elas foram atraídas, mas não conseguiram entrar em contato com a carne. E no frasco 3, como elas conseguiram entrar em contato, né, eles colocaram seus ovos e aí depois surgiram novas moscas no frasco 3, tá? Então, esse foi o experimento de Francisco Redi, ok? E aí ele verificou que a partir das larvas da mosca surgiam novas moscas. Então, as moscas não surgiam assim do nada de dentro da carne, né? Elas precisavam que moscas anteriores tivessem entrado em contato com a carne, depositado seus ovos para que novas moscas surgissem, ok? E aí foi derrubando a teoria da abiogênese. Então, para surgir um ser vivo, precisa de um ser vivo anterior, ok? Mas mesmo assim, alguns cientistas ainda ficaram com muitas dúvidas, né? Como eu falei para vocês, a teoria da abiogênese, ela era muito aceita. E aí, para derrubar isso, né, teve um experimento que foi crucial para que a teoria da abiogênese ela fosse de vez esquecida. Que esse experimento foi do Louis Pasteur. Teve vários e vários experimentos, mas esse foi o que mais deu certo. E o que ele fez? Ele preparou um caldo nutritivo, ele chamou de caldo nutritivo, e aí ele ferveu bastante, tá? Por um bom tempo. E aí fervendo, ele fez o quê? Colocou em 2 frascos diferentes. Ele usou o princípio lá do Francisco Redi, né? Deixar o frasco aberto, deixar o oxigênio entrar, tá? Porque naquela época eles acreditavam que o oxigênio era um fator determinante na reprodução e no surgimento de seres vivos, ok? E aí ele fez 2 frascos diferentes. Ele fez
esse primeiro frasco, né, que tem esse chamado de boca de cisne, tá? Que tem esse formatinho assim, ó. Mas não é um frasco fechado. O oxigênio consegue entrar, tá? E aí no segundo frasco ele deixou o frasco normal, com a boca aberta, tá? Sem ali o pescoço de cisne. E aí ele verificou depois de um tempo que no primeiro frasco, que tinha ali a boca de cisne, não tinha contaminação. Então, mesmo entrando o oxigênio direto ali, o ar direto, não tinha contaminação. Já o outro frasco que tinha a boca normal, né? Ele viu que a contaminação foi quase que imediata, né? Foi uma contaminação muito rápida. Então, ele viu que o caldo ficou o quê? O caldo ficou turvo. Então, quando o caldo está turvo, a gente já sabe que ali pode estar contaminado, tá? Então, pode estar o quê? Com micro-organismos. Ok? E aí, o que aconteceu? Esse frasco aberto, ele deixa o oxigênio entrar, assim como o primeiro frasco, tá? Só que essa abertura dele facilita a entrada dos micro-organismos, ok? E aí, o frasco selado deixa o oxigênio entrar, só que ele começou a verificar lá dentro do frasco que acontecia o seguinte: os micro-organismos ficavam todos nessas curvinhas aqui do pescoço do frasco, né? Do pescoço boca de cisne, tá? Então, eles não conseguiam entrar junto com o oxigênio, eles ficavam retidos ali na curva do frasco, tá ok? Da boca de cisne, que é chamada de boca de cisne. Tá ok? Mesmo entrando em contato com o oxigênio. E aí o Louis Pasteur conseguiu derrubar a teoria da abiogênese. Por quê? Conseguiu derrubar porque ali ele verificou que para surgir um ser vivo, sendo ele micro-organismo, sendo ele um organismo maior, multicelular, né, animais, plantas, precisa de um ser vivo anterior, tá? Então, para gerar um novo ser vivo, precisam de seres vivos anteriores. Então, a teoria da abiogênese foi derrubada pelo experimento de Louis Pasteur, ok? Por conta aí do seu experimento com o caldo turvo. E aí, teve novas descobertas, né? Que foram vendo aí que a origem da vida, ela precisa de quê? De que um ser vivo anterior dê origem a novos seres vivos, ok? E aí a gente tem aí o Robert Hooke, já lá no século 17, que descobriu as células. Então, Robert Hooke foi o que criou o primeiro microscópio óptico, ok? Então, esse aqui é o microscópio. Esse microscópio, ele tem um conjunto de lentes, tanto lentes oculares, são essas aqui, onde a gente coloca os olhos, quanto as lentes objetivas, tá? Que ficam aqui nessa parte em preto, que é chamada de canhão. E aí o que acontece? As células, quando são colocadas aqui, aqui vai ter o quê? Vai ter luz, tá? Bem aqui vai ter luz. E aí essa luz vai ultrapassar, vai passar pelas células, e aí, com a ajuda das lentes oculares e as lentes objetivas, o que vai acontecer é que nós vamos ter ali o aumento das células, tá? E aí o Robert Hooke criou esse microscópio, né? E aí deu origem ao estudo das células, né? E o próprio nome célula, foi o Robert Hooke quem criou. Célula quer dizer cela, que é um espaço pequeno, tá? E ali ele conseguiu verificar que existia um mundo todo invisível. As células a gente não consegue visualizar a olho nu, elas só conseguiram ser estudadas, serem descobertas a partir da criação do microscópio óptico, ok? Hoje em dia nós temos o microscópio eletrônico também. O microscópio eletrônico, ele é acoplado a computadores e aí ele consegue ver bem as organelas que estão dentro das células, né? As organelas, a membrana plasmática, a membrana nuclear, consegue visualizar bem, né? Consegue visualizar além
do que o microscópio óptico consegue ver, tá ok? Então, as células, elas foram primeiramente estudadas e descobertas em 1665, quando o Robert Hooke criou o microscópio óptico, ok? E aí a gente tem aqui na imagem um exemplo de microscópio e um exemplo de célula, ok? E aí a gente tem as diferenças básicas entre as células. Nós vamos ter as células que são chamadas de eucariontes e as células que são chamadas de procariontes. Muito bem, aí a gente está vendo na primeira imagem em verde é uma célula vegetal e na segunda imagem a gente vê uma célula de bactéria, uma célula bacteriana, tá? E aí, olha só, as células que são chamadas de eucariontes são aquelas que têm carioteca, né? Possuem carioteca. Isso aqui a gente já falou bastante para vocês, eu tenho certeza que vocês já aprenderam, né? E as procariontes não têm carioteca, tá? Professor, o que é carioteca mesmo? Pelo amor de Deus, hoje é o dia da prova, não me lembro mais. Carioteca é aquela membrana que envolve o núcleo, tá? É uma membrana que envolve o núcleo. E aí, lembraram? Então, a gente falou bastante da carioteca para vocês. E aqui a gente tem a célula vegetal, né? A célula vegetal é uma célula eucarionte, né? Eucarionte, possui carioteca. E aí o que acontece? A carioteca, aqui a gente vê o seu esquema, nesse esquema que a gente vê ela em roxo, olha só. Ela está envolvendo todo o material genético da célula vegetal, tá? Então, ele separa, a carioteca separa todo o material genético, todo o DNA do restante das organelas. A gente pode ver aí nessa célula que as organelas, né? Aqui o vacúolo, aqui a gente tem complexo de Golgi, temos aí os plastos, tá? Todas essas estruturas estão separadas do material genético, porque a célula vegetal é uma célula eucarionte, portanto ela possui a carioteca que separa o material genético do restante das células. E por que isso é importante, professora? Porque isso vai facilitar no processo de divisão celular, facilita aí a organização das células, tá? Então, quanto mais organizada a célula for, melhor, né, para a sua divisão celular, tá ok? E as outras células, professora, que não têm a carioteca, elas conseguem se dividir sim, mas não tão ordenadamente, não tão direitinho quanto as células eucariontes, tá? Então, como exemplo da célula procarionte, a gente tem essa célula aqui que é a célula de bactéria, tá? Bactéria é um ser vivo unicelular, pode viver junto com outros seres vivos, com outras bactérias, formando colônias, tá? E a gente vê aqui em preto, olha só, todo espalhado, todo enroladinho aí, é o material genético da bactéria. E aí vocês podem ver que ele está todo espalhado pela célula, pelo citoplasma, misturado com as organelas da bactéria, tá? Essa célula, ela consegue se reproduzir sim, só que elas têm, não têm a organização que as células eucariontes têm, tá ok? Então essa é a diferença básica entre células eucariontes e células procariontes, tá certo? Uma outra diferença básica que nós vamos ter entre as células, que a gente vai classificá-las, são as células vegetais e as células animais. Então, a gente viu ainda há pouco a célula vegetal, né, sendo representada aí em verde. E aí a gente vê que a célula vegetal, ela tem algumas organelas que são iguais às células animais, que está em azul. E aí, uma das diferenças básicas da célula vegetal para animal é que a célula vegetal ela tem o que chamamos de parede celular. Então,
ao redor da membrana plasmática das células vegetais, tem a parede celular que impede com que as plantas percam água com facilidade para o ambiente, tá? Então, essa é uma diferença básica entre elas. As células vegetais têm parede celular e as células animais não têm, tá ok? As outras organelas são bem parecidas, tá? Uma outra que vai modificar, mas a gente vai estudar isso mais à frente, tá ok? Vamos relembrar agora um pouco da estrutura e função da membrana plasmática. Então, eu falei para vocês na nossa aula de membrana plasmática que a célula, para funcionar, né, ela precisa de alguém ali controlando quem chega, né, e quem sai dela, tá? Então, quem vai ter essa função é a membrana plasmática. Então, as células vão ter membrana plasmática. As células bacterianas, células vegetais, células animais, todas vão ter a membrana plasmática, ok? E aí, elas vão ajudar a controlar a entrada e saída de nutrientes, vitaminas, entre outras coisas, dentro da célula, que vão ajudar a célula a sobreviver e a organizar também ali as suas funções, ok? E aí as membranas plasmáticas, elas têm a camada fosfolipídica, é chamada de bicamada fosfolipídica, porque são duas camadas fosfolipídicas, tá? Onde a parte externa das camadas são hidrofílicas e a parte de dentro são hidrofóbicas. O que é isso mesmo? Hidrofílica é que tem afinidade com água, tá? E as caudas que são hidrofóbicas, que ficam viradas para o lado de dentro, elas têm ali aversão à água. Então, elas precisam desse equilíbrio para que não entre água de mais e nem água de menos dentro da célula. Ah, ok? E aí, além disso, a membrana plasmática tem várias proteínas, a gente está vendo aqui em azul e em verde. Essas proteínas, né, que estão sendo representadas nesse esquema, elas fazem o reconhecimento das substâncias que chegam até elas, tá ok? E aí a gente vai ter a diferença de transporte na membrana plasmática. A gente vai ter ali na membrana plasmática o que chamamos de permeabilidade seletiva. Então, vai ter o transporte passivo, né, que vai ser a osmose, a difusão simples e a difusão facilitada. É chamado de passivo porque não tem o quê? Gasto de energia. Então, sem gasto de energia. Por isso que é chamado de passivo, tá? Já o transporte ativo vai ter gasto de energia. Por que isso acontece? Porque no transporte passivo, o que acontece é que as moléculas que vão entrar são bem pequenas, por isso que não tem gasto de energia. Então, geralmente são substâncias que a célula precisa bastante, como a glicose, como o oxigênio. Então, eles têm livre acesso ali pela membrana, por isso que não tem o gasto de energia. Também são moléculas bem pequenas. No transporte ativo e na endocitose, né, faz parte do transporte ativo, a gente vai ter ali a fagocitose e a pinocitose, né? Então, vão ser moléculas maiores, substâncias maiores que vão precisar passar pela membrana plasmática e aí vai haver o gasto de energia, ok? Fagocitose é quando entra algo sólido na célula, só para relembrar aqui, e pinocitose é algo que a gente chama ali de líquido, né? Mas pode ser uma substância também que esteja diluída, dissolvida ali nos líquidos, ok? E aí, essa é a permeabilidade seletiva da membrana plasmática. E aí a gente vai relembrar um pouco das organelas que tem dentro da célula, né? Das organizações, das funções que tem dentro das células. Então, vamos ver? Então, a gente vai ter aí, dentro da célula, o que chamamos de citossol, que é essa parte interior da célula. Temos o citoesqueleto, que funciona realmente como esqueleto, que dá ali a conformação da célula, tá? O formato dela. O centríolo, que são os cílios e os flagelos, que vão ajudar principalmente no processo de divisão celular, tá? Das células, ajudam a organizar a divisão celular. As outras organelas que nós vamos ver são os ribossomos, que são
as moléculas que são organelas bem pequenininhas que ficam espalhadas pela célula e elas também ficam junto com o retículo endoplasmático granular e ajudam na síntese de proteínas. Temos as mitocôndrias, que são ali, que fazem a respiração celular. Temos os vacúolos, esses vacúolos ajudam ali as células vegetais, tá? Ajudam as células vegetais a evitar também o excesso de água, ok? Então, o vacúolo vai ter só na célula vegetal. Temos as outras organelas, complexo de Golgi, que ajuda ali a empacotar as proteínas, ajudam na endocitose, né? Que é a fagocitose e a pinocitose também. Temos os lisossomos que ajudam na digestão celular, retículo endoplasmático liso e o rugoso, que ajudam aí na síntese de proteínas, e os plastos, que estão contidos lá nas células vegetais e que ajudam na fotossíntese das células vegetais, ok? Então, isso aí é só para a gente relembrar um pouquinho do que a gente viu nessa primeira unidade, para a gente ficar bem afiado aí para a nossa avaliação.